Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos 11 e outros com eles. Os outros diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Palpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-se-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Nós temos duas situações em que há comunhão. A primeira situação foi quando no caminho de Emaús, Jesus foi com eles. Ele chamou a atenção a respeito da incredulidade. A incredulidade e a dúvida aparecem no versículo 25, quando Jesus diz que eles são tardos de coração para crer. E no versículo 38, em que subia dúvidas à mente deles. Se nós não vigiarmos, nós vamos perceber as coisas de maneira tardia. E nós teremos um enorme prejuízo na nossa vida espiritual. Porque seguiremos a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas atitudes brotarão de nós mesmos, sem considerar a presença de Jesus Cristo. Na realidade, os olhos deles estavam fechados, mesmo estando Jesus com eles. E só foram abertos, como diz o versículo 31, quando partiu o pão. Isto tem um significado espiritual tremendo. Somente quando nós somos partidos com Cristo na cruz é que podemos ver quem Cristo realmente é. Há um véu sobre o nosso coração. Há um véu sobre os olhos do nosso coração. Prosseguiremos sendo tardios e sendo nécios, isto é, ignorantes. Ignorantes das coisas espirituais. Ignorantes das coisas de Deus e da verdade. Continuaremos seguindo a nós mesmos, mesmo Jesus estando conosco e mesmo nós sendo discípulos e crendo nele. Como isto é possível? É porque sobe dúvidas ao nosso coração. Diz o versículo 38, que mesmo aqueles que presenciavam todas estas coisas com os olhos da carne, ainda subia dúvidas ao coração. Isto revela quão terrível é o nosso coração. Não são as outras pessoas que são terríveis e que
são problemáticas. Somos nós mesmos em nosso coração. É o nosso pensamento, é a nossa velha natureza, é a nossa carne, é o apelo para que duvide, para que não experimente esta comunhão. Precisamos examinar nós mesmos e ver o que tem subido ao nosso coração. Eles tiveram a oportunidade de tocar e de ver Jesus e de mais uma vez ter comunhão com Ele. Isto é maravilhoso, mas como está escrito na carta de Pedro, e nós podemos ver que essa deve ser a nossa experiência, a experiência maravilhosa de crer sem ver. Isto está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 3. E lá lemos assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, em breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Portanto, aquele que nós amamos, não havendo visto, nem vendo agora, mas crendo. Versículo 8. Esta é a realidade e este é o segredo da fé. Devemos estar vendo o Senhor, tendo os olhos do nosso coração abertos, não sendo nécios, não sendo ignorantes, não aplicando a nossa mente e a nossa vida. Sempre que aplicarmos a nossa mente e a nossa vida, estaremos andando segundo a carne e colheremos aflição e sofrimento. Quando andamos segundo o Espírito, nós compreendemos que negar a nós mesmos é algo maravilhoso e é o exercício da fé. E então, o que haverá? Exultação com alegria, glória e a salvação da nossa alma. Amém.